Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro do Apocalipse e estamos na nossa aula de número 162. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 11. Aula anterior, nós estamos estudando as 7 trombetas, né? Já foram tocadas, e os anjos e os 7 trovões. Estudamos também, falamos sobre João e o livrinho, né? Então, espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, comente. Espero que você esteja aprendendo, né? Aí se direcionando a estar aprendendo a palavra de Deus. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia. Vamos falar agora sobre as ordens para medir o santuário de Deus. Apocalipse 11, versículo 1. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. João, então, tem agora uma vara e uma ordem, né? Um santuário de Deus, algo físico, né? Que será construído durante a tribulação pelos judeus, será o terceiro templo. Ou uma imagem figurada da preservação do povo de Deus, que também conhece o seu povo e vai preservá-los. Então, temos aqui um altar, né? Aponta para onde estão os verdadeiros adoradores. O santuário, né, de Deus vai medir, uma vara para medir a destruição ou a preservação de algo. Deus tem conhecido do que está sendo medido. Então, na verdade, a primeira opção é a melhor, né? Seria o templo, a igreja na presença de Deus e a adoração ao Senhor. Verso 2: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, falamos do local onde os gentios podiam ficar, né? Então, ele separa para não medir a parte do lado de fora. Então, não medir, não preservados, não agradam a Deus e pisotearão Jerusalém. Então, é uma perseguição aos judeus, né? Um templo físico, o povo de Deus perseguido pelos gentios. Então, tem um povo de Deus no meio das tribulações e tem os que perseguem o povo de Deus. Então, a batalha entre o bem e o mal. 42 meses. Em Daniel 7:25 diz 3 anos e meio. Então, é o tempo de perseguição, a duração limitada pelo Senhor, né? Tem seu povo nas mãos, medidos. Olha que bonito. A figura do santuário representando o povo de Deus, e a perseguição, na realidade, ela será mundial. As 2 testemunhas mártires, o verso 3: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. As 2 testemunhas, primeiro, são 2 pessoas literalmente levantadas neste tempo final para uma obra especial de Deus. Ou Moisés e Elias estarão voltando, Enoque e Elias. Então, representam a igreja testemunhando sobre o evangelho de Israel, para que eles se convertessem no final dos tempos e ao mundo. Então, é uma ligação de Deuteronômio, exigindo 2 ou mais pessoas para testemunhar. Então, é algo simbólico. Ou trabalham com as dores, né?
a testemunho da igreja através dos tempos a respeito de Jesus, e nesse período 2 profetas se levantarão de forma especial. O fato é que elas trazem a mensagem do Senhor para o mundo durante 3 anos e meio. Pano de saco é a ideia do arrependimento, a mensagem de arrependimento mais a mudança de vida. Verso 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Em Zacarias 4:12 está escrito: tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Então, a oliveira e o candeeiro, o sacerdote Josué como uma oliveira e o governador Zorobabel. Zacarias 3:1 e Zacarias 4:6, 7. Então, indicam ser testemunhas de Deus com autoridade dada pelo Senhor e em pé, prontos para realizar a missão do Senhor. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, dano aqui sugere perseguição, né? Não traz o resultado que querem, não serão destruídos porque Deus não permitirá. O fogo é o juízo de Deus e as 2 testemunhas prevalecem e os inimigos são abatidos pelo Senhor. A igreja continua e os perseguidores morrem. Então a obra será realizada. Verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Aqui a relação com Elias no tempo de Acabe, para que não chovesse. A ideia é parecida. Nas águas convertidas em sangue se lembra de Moisés. Essas testemunhas farão coisas sobrenaturais, milagres, sinais perceptíveis aos homens, para que haja arrependimento. Será um tempo de grandes manifestações do poder de Deus. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então tem um período para as testemunhas trabalharem, tem começo e fim. Quando qualquer sofrimento, né, tem início e tem fim. Então, terminado o período, a oportunidade onde ainda podem se converter, depois não haverá mais essa possibilidade. A perseguição será grande contra a igreja, onde Deus vem em seu socorro. A besta nós vamos estudar a partir do capítulo 13, que é o anticristo, o homem da iniquidade. O abismo é a origem satânica dessa pessoa que entrará em guerra contra as testemunhas, contra a igreja. A vitória do mal como plano de Deus, parcial e não final. Vencerá e matará. A morte física do cristão é o começo do encontro com Cristo. Verso 8. E o seu cadáver será estirado em praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, o cadáver é a morte das 2 testemunhas. A praça da cidade, Jerusalém, estarão expostas as 2 testemunhas mortas, né? É a humilhação,
era o indigno, pessoa morta estirada no chão. Então a besta vai tentar humilhar com perseguição a igreja. Sodoma e Gomorra são símbolos de hostilidade contra o povo de Deus. Essa Jerusalém espiritual é alguém que rejeita Cristo, a hostilidade do mundo que se levanta contra os servos de Deus, direcionado pela besta. Então nós temos a ideia de pessoas que rejeitaram a obra de Cristo e demonstra que são perseguidores do povo de Deus. Verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então, todos contra o povo de Deus. Judeus perseguem e o resto do mundo apoia. O mundo se une contra Deus e os seus servos. Aprovam que a igreja está sendo diminuída e perseguida. 3 dias e meio é a metade de 7, é o período completo da maldade, reduzido à metade. Deus não permite que a maldade complete seu ciclo. Querem a máxima humilhação para as testemunhas. O que falam, na verdade, não é a verdade, não é real. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então os ímpios não aceitam a palavra de Deus, o mundo pagão se alegra pela morte das testemunhas, o mundo unido contra Deus, os profetas falam a palavra e o mundo não aceita, e na derrota deles fazem festa. Se ouvissem os profetas, seria a salvação deles, mas eles continuam não dando ouvidos à palavra de Deus. Verso 11, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetram, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Mas depois, fazendo festa por um tempo, eles estão achando que venceram. Em Ezequiel 37 fala o vale dos ossos secos. Então agora a ressurreição, revivem, causam espanto aos que achavam que a besta tinha vencido. Então, outra interpretação é que a igreja sempre ressurge, cresce em meio à perseguição, é renovada da parte de Deus. Então, alguns pensam que aqui está se falando do arrebatamento. Verso 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Então, é um quadro parecido com o arrebatamento. Lá em Tessalonicenses, Paulo trabalha a ressurreição e fecha a oportunidade da conversão. Então, agora chega o juízo. Seria o arrebatamento, os servos encontrando-se com o Senhor nos ares. Esse é o quadro do intervalo do 6º para o 7º selo. Traz esperança para a igreja e entender que a história está nas mãos de Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Verso 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram. E nesse terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então, quando sobem as testemunhas,
forças da natureza mostram o acontecimento, a catástrofe limitada. Então, aqui nós temos duas interpretações. Uma, acontecimentos em cursos. Estes morrem, indica que os ímpios e os outros se converterão. Segundo, trata-se de uma falsa conversão por causa do medo. Então, a igreja arrebatada não existirá conversão mais. Então, todo joelho se dobrará, fora do período da oportunidade. Verso 14. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Então, são os 3 ais, as 3 últimas trombetas mais severas, o final das coisas. Então, termina aqui o interlúdio e vamos passar, então, para a última trombeta. Então, dentro dela, não tem sinal de juízo marcante, desencadeia as outras narrativas, os flagelos. Verso 15, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui menciona Deus e Cristo. Deus já governa, mas a plenitude do seu governo está em curso. Ele vai derrotar todos os seus inimigos até a morte. A 7ª trombeta anuncia o período final. Não é um dia, mas é um tempo. O mundo se tornou, é o plano de Deus caminhando até o fim, unido céu e terra no domínio do Senhor para a eternidade. E essa voz fala do Cristo, o Cristo que conquista. Verso 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus. Então representa a igreja, os 24 anciãos. Chegou a hora das forças hostis serem vencidas e humilhadas. Então eles se prostram diante de Deus, né? O Deus que eles adoram. Verso 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Então, o conteúdo da adoração é o reconhecimento, é a igreja, tudo que Deus fez, falando também da eternidade. A igreja reconhece a grande obra que o Senhor fez, a grande obra que ele construiu. Então, vai punir os ímpios, inocentar os servos de Deus por causa do sangue de Jesus. Então, é a proclamação da vitória do Senhor. Verso 18, na verdade, as nações se enfraqueceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, no Salmos 2, os homens se levantam contra Deus, todas as classes que trabalham para o reino de Deus. Então, o quadro do final é que todos comparecerão diante do Senhor, os servos para receberem o galardão e o ímpio para receber a destruição eterna, que é o inferno. 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então narra aqui o final de tudo. A narrativa abreviada, o
santuário de Deus, servos estão na presença de Deus, e visto Cristo, a arca da aliança, né, que indica Jesus Cristo. O céu está aberto e lá estão os seus servos. Sinais da natureza acompanham o tempo final. Todos percebem a realidade de Deus. Vamos fazer aqui uma recapitulação rápida do estudo que fizemos até agora. Apocalipse de 1 a 11. A perseguição do mundo contra a igreja e os juízos de Deus em resposta à oração dos santos. Do 12 ao 22, a perseguição do quarteto do mal, Satanás, Anticristo, falso profeta e a grande Babilônia, e a vitória de Cristo e da sua igreja sobre eles. Então, a linguagem apocalíptica é mostrar os eventos que acontecerão. Então, João faz a narrativa de 1 a 11, os acontecimentos que ele viu e fecha tudo, né? No capítulo de 11 a 22, João revisita momentos dentro deste templo agora com detalhes. Personagens sendo levantados, mas na mesma realidade, narrada de 1 a 11. Então, nós temos aqui 3 sessões que foram estudadas: os 7 candeeiros, os 7 selos e as 7 trombetas. Essas sessões cobrem todo o período da primeira e a segunda vinda de Cristo. Porém, a partir do capítulo 12, nós temos retornos a esse período de tempo para mais detalhes do que acontecerá neles. Então, nós tivemos aí no capítulo 11 ordens para medir, né, o santuário de Deus, né, a proteção de Deus para o seu povo, as 2 testemunhas mártires e o sistema, a 7ª trombeta que foi tocada. Agora nós vamos entrar em outras simbologias e ao mesmo tempo colocá-las dentro do capítulo 1 ao capítulo 11. Então agora nós vamos entender melhor as tragédias que acontecerão, todo o entorno, né, das trombetas, dos selos, tudo agora mais esclarecido com personagens. Então vamos lá. Agora, a mulher e o dragão. Não esqueça da sua folha, do seu caderno aí, a sua caneta, para ir tomando nota. A mulher e o dragão. João vai usar da visão mitológica personagens figurados. Capítulo 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, João vendo da terra, ele está na terra, um sinal no céu. Então, é espiritual em forma de figura. A mulher, nós temos aqui 3 possibilidades. Uma, católicos creem que é Maria, e na verdade não tem como ser Maria, você vai observar. Segundo, os evangélicos, Israel. Terceiro, a igreja, em todos os tempos, todos os servos de Deus. Então, 2 e 3 são as melhores opções. Vestida de sol, a figura gloriosa, né, que vem de Cristo. A lua debaixo dos pés traz a ideia de domínio. Israel e igreja têm Deus como dono de todas as coisas. Cristo, o vencedor, né, a característica do Senhor. E a coroa de 12 estrelas, é a realeza, é a glória, são vitoriosos. Verso 2, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então a mulher ficou grávida, então não cabe ser Maria nesse caso,
Grávida indica Messias que vem do povo de Deus, a descendência a descendência do povo de Deus, né? Que ali segue gritos e dores, tudo que o povo de Deus passou até o momento, né? Com ele até nascer, perseguições, inimigos até a vinda do Messias. A visão está girando em torno do nascimento de Jesus. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, o primeiro foco foi a mulher grávida com dificuldades para dar à luz. Então, é o nascimento de Cristo. O dragão, mitologia, ser apavorante, é o diabo, com grande poder, sangue e guerras. Cabeças é a inteligência, domínio. O diabo é um ser com poder. 10 chifres vai para forças. 7 diademas, a coroa, adorado e celebrado por muitos, como um tipo de Deus, lá em 2 Coríntios 4:4. Paulo diz que o diabo é o Deus deste século. Então, mostra aqui como é o diabo. Nós vamos parar por aqui, para não trazer muita confusão na nossa mente. Espero que você esteja entendendo, esteja gostando. Dá uma olhada novamente no vídeo para entender bem. E vamos ficando por aqui, tá bom? Que você tenha um excelente domingo junto com a sua família, juntamente com Jesus. E estaremos juntos no próximo domingo, se assim o Senhor o permitir. Amém? Um beijo grande no seu coração.